Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Nós vamos iniciar a leitura do livro A Invenção das Mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, de Oyeronke Oyevumi. Logo no início, nós temos a nota de tradução, que eu vou ler também neste vídeo. A tarefa de traduzir é sempre desafiadora. Essa dimensão se acirra quando a própria tradução é um dos temas problematizados na obra traduzida. Esse é o caso do livro de Oyevumi, que chama a atenção para a função que teve a tradução cultural e linguística para os processos de colonização e inserção do gênero na sociedade iorubá. Ela discute a tensão entre uma língua isenta de gênero, o iorubá, e outra que seria estruturada em torno do gênero, o inglês. Se na língua inglesa já há uma forte presença da lógica e sentidos do gênero no português, o fenômeno é ainda mais intenso. Não apenas os pronomes e substantivos são marcados pelo gênero, mas a maior parte das palavras designativas das qualidades, funções e atividades humanas também o são. Por isso, esta tradução optou por tentar, tanto quanto possível, evitar o uso do masculino como signo de neutralidade de gênero, sobretudo no que diz respeito às atividades humanas, embora na maioria das vezes o gênero das palavras comprometesse essa escolha na medida em que a concordância nominal o impedia. Oyevumi optou por inserir diversos trechos em língua iorubá no livro, além de ter termos centrais de seu argumento nesse idioma, e ela nos alerta para o fato de que o iorubá é uma língua tonal, ou seja, o modo como uma tonalidade é utilizada é parte do conjunto de sentidos estruturais da língua. Entretanto, para uma pessoa que fala o português, nem sempre essa tonalidade é percebida pela grafia, sistematizada por missionários cristãos na Iorubalândia. Por isso, quando houvesse uma grafia abrasileirada de termos iorubais já de uso corrente, optamos por utilizá-la, pois houve um esforço em manter a entonação original nas formas brasileiras de grafar a palavra. Por exemplo, utilizamos as palavras Xangô, Oxum, Oduduá e Babalaô na correspondência da aparição dos termos Sangó, Ozum, Oduduvá e Babalavô, respectivamente. O caso da palavra Iavó é excepcional, não apenas por se tratar de um termo fundamental, mas por ter significado particular no argumento da autora, muitas vezes diferente do uso no Brasil, o que motivou que se mantivesse a grafia original. Alguns outros termos foram mantidos por não serem de uso corrente na forma brasileira de utilizar palavras oriundas da língua iorubá. Outra opção da tradução foi evitar termos que fizessem alusão à lógica visual do pensamento ocidental, que para a autora desta obra está na base de distinções de gênero e raça, embora nem sempre sendo possível, buscou-se manter o texto mais longe possível de palavras como claro, ver e perspectiva, quando se apresentam como metáforas visuais para significar movimentos do pensar. Essas estratégias muitas vezes comprometeram a elegância do texto em português, mas esperamos que isso seja um exercício que possamos nos aproximar do que a autora sustenta, não apenas em seu conteúdo, mas também por meio da forma da escrita. E essa nota foi escrita pelo Wanderson Flor do Nascimento. Prefácio. Este livro trata da mudança epistemológica ocasionada pela imposição das categorias de gênero ocidentais sobre o discurso iorubá. Considerando que exista uma nítida fundação epistemológica para o conhecimento cultural, a primeira tarefa do estudo é entender a base epistemológica das culturas iorubá e ocidental.
Este é um esforço arqueológico, na medida em que se preocupa em revelar os pressupostos mais básicos e mais ocultos, tornando explícito o que estava meramente implícito e desenterrando os pressupostos subjacentes assumidos nos conceitos e teorias de pesquisa. Apenas quando tais pressupostos são expostos, podem ser debatidos e problematizados. Este livro não aborda a chamada questão da mulher. Este é um tema derivado do Ocidente, uma herança da velha somatocentralidade do pensamento ocidental. Trata-se de um problema importado e não autóctone para os povos iorubais. Se este se tornou um tema relevante nos estudos iorubais, a história desse processo precisa ser contada. Esse estudo tornou-se parte dessa história. Quando iniciei a pesquisa, acreditei que me seria possível fazer um estudo sobre gênero em uma comunidade iorubá contemporânea que principalmente abordaria a questão a partir de uma abordagem local. Logo, ficou nítido para mim que, em função da prática acadêmica de depender de teorias e debates conceituais originados e dominados pelo Ocidente, muitas das questões que orientaram o projeto de pesquisa inicial não foram, e não poderiam ser, geradas nas condições locais. Mas segui acreditando que o problema poderia ser superado durante o processo. Na medida em que meu trabalho e meu pensamento progrediam, percebi que a categoria mulher, que é fundacional nos discursos de gênero ocidental, simplesmente não existia na Yorubalândia antes do contato mantido com o Ocidente. Não havia um tal grupo caracterizado por interesses partilhados, desejos ou posição social. A lógica cultural das categorias sociais ocidentais é baseada em uma ideologia do determinismo biológico. A concepção de que a biologia fornece a base lógica para a organização do mundo social. Assim, essa lógica cultural é, na realidade, uma biológica. Categorias sociais como mulher são baseadas em um tipo de corpo e são elaboradas em relação e em posição a outra categoria, homem. A presença ou ausência de algum órgão determina a posição social. Não é surpreendente, então, que a socióloga feminista Dorothy Smith tenha notado que em sociedades ocidentais um corpo de homem dê credibilidade a seus enunciados, ao passo que o corpo de uma mulher o afasta dos dela. Judith Lorber também nota a profundidade e a ubiquidade das noções da biologia no domínio social, quando escreve que o gênero é algo tão penetrante em nossa sociedade ocidental que assumimos sua criação em nossos genes. Diante disso, é óbvio que se alguém quisesse aplicar esta biológica ocidental ao mundo social iorubá, ou seja, utilizar a biologia como uma ideologia para a organização do mundo social, teria que primeiro inventar a categoria mulher no discurso iorubá. A afirmação de que a mulher, como categoria social, não existe em comunidades iorubais não deveria ser lida como uma hermenêutica antimaterialista, um modo de desconstrução pós-estruturalista do corpo em dissolução. Longe disso, o corpo foi, e ainda é, bastante material em comunidades iorubais. Mas antes da instalação de noções ocidentais na cultura iorubá, o corpo não era a base de papéis sociais. Inclusões ou exclusões não foi o fundamento do pensamento e da identidade sociais. Entretanto, a maioria dos estudos acadêmicos sobre os povos iorubais assumiu que o raciocínio corporal esteve presente na cultura autóctone iorubá. Tais estudos assumiram as construções ocidentais como universais, o que levou a um uso acrítico dessas categorias, baseadas no corpo, para interpretar historicamente, no presente, a sociedade iorubá.
Consequentemente, a fim de analisar como e por que o gênero é construído na sociedade iorubá e, de fato, em outras sociedades africanas contemporâneas, o papel e o impacto do Ocidente são de extrema importância, não apenas porque a maioria das sociedades africanas estava sob o domínio europeu até o final do século XIX, mas também em função do domínio contínuo do Ocidente na produção do conhecimento. Nos estudos africanos, historicamente e atualmente, a criação, constituição e produção do conhecimento continuaram sendo privilégio do Ocidente. Por esse motivo, o raciocínio corporal e a biológica que derivam do determinismo biológico inerente ao pensamento ocidental foram impostos às sociedades africanas. A presença das construções de gênero não pode ser separada da ideologia do determinismo biológico. Esquemas e teorias conceituais ocidentais tornaram-se tão difundidos que a quase totalidade do conhecimento acadêmico, mesmo de pessoas africanas, os utiliza sem reservas. Este livro surgiu da compreensão do domínio ocidental nos estudos africanos. Essa compreensão tornou necessária a realização de um reexame dos conceitos subjacentes aos discursos dos estudos africanos, conscientemente tendo em consideração as experiências africanas. Nitidamente, todos os conceitos trazem consigo suas próprias bagagens culturais e filosóficas, muitas daquelas das quais se tornam distorções forâneas quando aplicadas a culturas diferentes das quais derivam. Portanto, como um primeiro passo para mapear a lógica cultural de uma sociedade africana como a iorubá, categorias conceituais e formulações teóricas que derivam de experiências ocidentais tiveram de ser desveladas. Após essas considerações, descobri que já não era possível que eu fizesse um estudo de gênero, uma categoria biologicamente concebida, em um espaço iorubá. De início, tive de escrever uma história dos discursos de gênero nos estudos iorubás. Ficou explícito para mim que, em analogia com a explicação de Michel Foucault sobre a história da sexualidade, a história do gênero, isto é, a história do que funciona no discurso acadêmico como um específico campo da verdade, deve inicialmente ser escrita desde a abordagem de uma história dos discursos. Além disso, uma análise de parte da reorganização material ocorrida como resultado da colonização britânica precisou ser feita. Minha explicação sobre a colonização, entretanto, não repousa apenas sobre o período formal da colonização. Assumo o período do tráfico escravagista atlântico como uma parte integrante desse processo. Na história iorubá, não existe maneira lógica de separar esses dois períodos. Logicamente, eles foram um processo desenvolvido durante vários séculos. Sem atenção ao domínio material global do Ocidente, não pode haver uma compreensão ajustada para a sua hegemonia contínua nas ideias e na produção de conhecimento. Por isso, este estudo é também sobre a sociologia do conhecimento. Esse estudo, então, procura documentar por que e como o gênero veio a ser construído na sociedade iorubá do sudeste da Nigéria. A Yorubalândia foi formalmente colonizada pelos britânicos entre 1862 e 1960, e como o gênero é constituído como uma categoria fundamental nos estudos acadêmicos sobre os povos iorubás. A principal questão abordada é a seguinte: quais são as relações entre, por um lado, as distinções bioanatômicas e as diferenças de gênero como parte da realidade social e, por outro, as construções de gênero como algo que quem observa traz uma situação particular observada. Questiona as maneiras pelas quais as suposições ocidentais sobre diferenças sexuais são usadas para interpretar a sociedade iorubá e, nesse processo, cria um sistema local de gênero. Minha análise problematiza várias ideias, algumas mencionadas acima, comuns em muitos escritos feministas ocidentais. Número 1. As categorias de gênero são universais e atemporais e estão presentes em todas as sociedades em todos os tempos. Muitas vezes a ideia é expressa em um tom bíblico, como se sugerisse que no princípio era o gênero. 2.
O gênero é um princípio organizador fundamental em todas as sociedades e, portanto, é sempre proeminente. Em qualquer sociedade, o gênero está em todo lugar. 3. Há uma categoria essencial e universal, mulher, que é caracterizada pela uniformidade social de seus membros. 4. A subordinação das mulheres é um universal. 5. A categoria mulher é pré-cultural fixada no tempo histórico e no espaço cultural, uma antítese e outra categoria fixada, homem. Em antítese a outra categoria fixada, homem. Propõe que essas suposições resultam do fato de que nas sociedades ocidentais os corpos físicos são sempre corpos sociais. Como consequência, não há verdadeiramente uma distinção entre sexo e gênero, apesar das muitas tentativas feministas de distingui-los. No Ocidente, as categorias sociais têm uma longa história de incorporação e, portanto, de generificação. De acordo com a antropóloga Shelley Errington, sexo, com um S maiúsculo, é o sistema de gênero do Ocidente. Ela continua: mas o sexo não é a única maneira de classificar os corpos humanos, nem a única maneira de significar o sexo. É fácil imaginar diferentes classificações e justificativas culturais para categorias de gênero, cenários diferentes que igualmente levem em consideração as evidências que nossos corpos fornecem. O caso iorubá oferece um cenário bem diferente e, mais do que isso, mostra que o corpo humano não precisa ser constituído como generificado ou ser percebido como evidência para a classificação social em todos os tempos. Na sociedade iorubá pré-colonial, o tipo de corpo não era a base da hierarquia social. Machos e fêmeas não eram estratificados de acordo com a distinção anatômica. A ordem social exigia um tipo diferente de mapa e não um mapa de gênero que supõe a biologia como a base para a classificação social. Uso os conceitos de sexo e gênero como sinônimos com relação à sociedade iorubá no período pré-colonial. Entretanto, cunhei os termos sexo anatômico, macho anatômico e fêmea anatômica para enfatizar a atitude não generificada na relação entre o corpo humano e os papéis sociais, posições e hierarquias. Em alguns lugares, encurtei esses termos para anassexo, anamacho e anafêmea. Meu propósito ao qualificar esses termos como anatômico ou ana é mostrar que as distinções corporais iorubais eram superficiais e não assumiram nenhuma dimensão hierárquica social como no Ocidente. As categorias sociais ocidentais derivam essencialmente de um dimorfismo sexual percebido no corpo humano. O gênero simplesmente não era inerente à organização social humana. Embora a lógica cultural iorubá pré-colonial não utilize o corpo humano como base para a classificação social, em nenhuma situação na sociedade iorubá, um macho foi, em virtude de seu tipo de corpo, inerentemente superior a uma fêmea. A sociedade iorubá era organizada hierarquicamente de pessoas escravizadas e governantes. A classificação dos indivíduos dependia, em primeiro lugar, da senioridade, geralmente definida pela idade relativa. Outra diferença fundamental entre as categorias sociais iorubais e ocidentais envolve a natureza altamente situacional da identidade social iorubá. Na sociedade iorubá, antes da instalação forçada das categorias ocidentais, as posições sociais das pessoas mudavam constantemente em relação a com quem estavam interagindo. Consequentemente, a identidade social era relacional e não era essencializada. Em muitas sociedades europeias, ao contrário, machos e fêmeas têm identidades de gênero decorrentes da elaboração de tipos anatômicos. Portanto, homem e mulher são essencializados. Essas identidades essenciais de gênero nas culturas ocidentais estão ligadas a todos os compromissos sociais, não importando quão distantes estejam das questões de reprodução que tais empreendimentos possam ter. O exemplo clássico é que por muitos anos as mulheres não podiam votar apenas porque eram mulheres. Outro exemplo é a generificação das profissões na medida em que os vocábulos profissionais contêm
Frases como mulher piloto, mulher presidente, professor emérita. Como se o que essas mulheres fazem nessas ocupações fosse diferente do que os homens fazem nas mesmas profissões. Diante do exposto, argumentarei que a concentração das pesquisas feministas sobre o status das mulheres, uma ênfase que pressupõe a existência da mulher como uma categoria social que sempre foi entendida como impotente, desfavorecida, controlada e definida pelos homens, pode levar a sérios equívocos quando aplicadas à sociedade Oió e Yorubá. De fato, meu argumento central é que não havia mulheres definidas em termos estritamente generificados naquela sociedade. Mais uma vez, o conceito mulher, usado e invocado nas pesquisas, é derivado da experiência e história ocidentais, uma história enraizada em discursos filosóficos sobre as distinções entre corpo, mente e alma, em ideias sobre determinismo biológico e ligações entre o corpo e o social. A Yorubalândia abrange uma vasta área e, apesar dos fatores de homogeneização como linguagem e experiências históricas recentes, pode-se discernir algumas especificidades culturais e institucionais significativas em determinados locais. Por exemplo, Ondo e várias unidades políticas no leste da Yorubalândia manifestam especificidades culturais diferentes das presentes na cultura Oió e Yorubá. Para os meus propósitos, então, era necessário limitar um pouco a área a ser estudada. Minha principal unidade de análise é a cultura Oió e Yorubá. Dito isto, deve-se notar que essas especificidades culturais locais foram mais pronunciadas antes das mudanças radicais que ocorreram na Guerra Civil e nos períodos coloniais e posteriores ao século XIX. Como o objetivo da minha pesquisa era capturar as amplas e profundas mudanças institucionais trazidas pela dominação europeia, fazia sentido, em alguns lugares, abrir minha abordagem para além da cultura Oió e Yorubá. Devo acrescentar aqui que a linguagem é central para o meu estudo e meu engajamento é com a língua Yorubá falada pelos Oiós. Embora esteja nítido que as conclusões deste estudo são aplicáveis a algumas outras sociedades africanas, hesito em aplicá-las amplamente, sobretudo porque não quero cair na armadilha comum de apagar uma multiplicidade de culturas africanas fazendo generalizações fáceis, processo que resulta em homogeneização injustificada. O apagamento de culturas africanas, um importante defeito de muitos estudos sobre a África, motiva meus esforços para não fazer um caso de generalização simplista sobre a África a partir do exemplo Yorubá. Há duas maneiras comuns pelas quais as culturas africanas são desprezadas, mesmo em estudos que são supostamente sobre sociedades africanas. A primeira é através da imposição à crítica sobre culturas africanas de categorias conceituais supostamente objetivas e teorias cuja origem e constituição estão ligadas à cultura ocidental. A segunda é o que chamo de teoria esmalgamada da África, cujo resultado é a homogeneização desenfreada das culturas africanas, mesmo quando está nítido que essas culturas não compartilham instituições ou histórias idênticas. Não há dúvidas de que os africanos têm muitas coisas em comum e que algumas generalizações são possíveis, mas é preciso ter cuidado ao decidir como essas afirmações devem ser feitas e em que nível elas serão aplicadas, dada a insuficiência de estudos detalhados, historicamente fundamentados e culturalmente informados das muitas sociedades africanas. Outra preocupação desse trabalho é historicizar e explicar o androcentrismo no estudo da história e cultura iorubá. A suposição do privilégio masculino em muitos desses escritos e em partes da vida iorubá hoje é questionada porque há evidências de que isso nem sempre foi o caso. Além disso, proponho que, embora a dominação masculina esteja presente na pesquisa acadêmica e na escrita popular sobre os povos iorubás, tal domínio na vida iorubá
tanto historicamente como hoje, não pode ser considerado como algo implícito no mesmo grau em todos os lugares, instituições e situações. Por exemplo, em 1996, havia 2 Baalé, lideranças da aldeia, femininas em Ogbomozó. Essas mulheres eram as portadoras da sua herança familiar de governo. Tive o privilégio de conduzir uma série de entrevistas com uma delas. Baalé Maiá, consultar capítulo 3. O que é impressionante é que essas mulheres não recebam a notoriedade que merecem, mesmo na área das conferências internacionais de mulheres. A ênfase é, erroneamente, em como a tradição vitimiza as mulheres. O grau com o qual a hierarquia de gênero se manifesta hoje nas instituições do Estado é diferente do grau em que aparece na família ou nas religiões autóctones. Quão difundida é, quão profunda, entre quais grupos sociais, quando e onde se manifestam, são questões empíricas que exigem pesquisas e não suposições inquestionáveis. Uma questão relacionada é que quem pesquisa assumiu que os costumes atuais que encontram estão sempre enraizados em antigas tradições. Eu sugiro que a atemporalidade não deve ser tida como natural. Algumas delas são novas tradições. Outro tema mencionado acima é o papel de quem pesquisa no processo de formação de gênero. Argumento que conceitos e formulações teóricas são ligados à cultura e que as pessoas que pesquisam não meramente registram ou observam no processo de pesquisa. Elas também são participantes. Penso, portanto, que mesmo quando a pesquisa africana procura validar a especificidade da experiência africana, ela o faz dentro dos quadros das categorias de conhecimento derivadas da Europa. Assim, embora as origens do raciocínio corporal possam ser encontradas no pensamento europeu, suas influências estão em toda parte, incluindo a diversidade de disciplinas nos estudos africanos. Meramente por analisar uma sociedade particular com construtos de gênero, quem pesquisa cria categorias de gênero. Dizendo de outro modo, escrevendo sobre qualquer sociedade por meio de uma abordagem de gênero, quem investiga necessariamente escreve o gênero nessa sociedade. O gênero, como a beleza, está frequentemente nos olhos de quem a vê. A ideia de que, ao lidar com os construtos de gênero, necessariamente contribui para a sua criação. É evidente na alegação de Judith Lorber de que o principal paradoxo do gênero é que, para desmantelar a instituição, você deve primeiro torná-la bastante visível. Efetivamente, tornar o gênero visível também é um processo de criação do gênero. Assim, a investigação acadêmica está implicada no processo de criação do gênero. Em um estudo histórico da sociedade Zulu na África do Sul, Kelechi Atkins objetou a moda teórica na academia da imposição de construções de gênero de modo descontextualizado, resumindo diversos textos históricos sobre Zulus. Atkins observa: até onde se pode dizer, esses incidentes não podem ser tornados inteligíveis relacionando-os a conceitos na moda dos dias atuais. Não há alusões de relações de gênero nos textos supracitados e em nenhum lugar há uma discussão que delineie empregos que caiam dentro do limite do trabalho das mulheres. Insistir, então, nesses incidentes como de alguma forma ligados a questões de gênero seria grosseiramente interpretar mal as passagens, atribuindo a elas um significado nunca pretendido. O presente estudo chama a atenção para as armadilhas da interpretação de fatos biológicos e evidências estatísticas fora do quadro cultural de referência do qual derivam. Não é exagerado afirmar que nos estudos africanos uma avaliação cuidadosa da genealogia de conceitos e formulações teóricas deva ser parte integrante da pesquisa. Em última análise,
Sobre os esforços de pesquisa, defendo uma interpretação cultural independente do contexto da realidade social. O contexto inclui a identidade social de quem pesquisa a localização espacial e temporal da pesquisa e os debates na literatura acadêmica. Há, obviamente, a questão fundamental da relação entre pesquisa e realidade social, uma questão importante dada a tendência política da pesquisa, particularmente em estudos sobre mulheres. As conexões entre identidade social, experiências pessoais e a natureza da pesquisa e abordagem são complexas. Muitas vezes as ligações são imprevisíveis e não lineares. No entanto, apesar dos muitos tratados pós-modernistas desconstruindo identidades sociais, eu afirmaria que sou iorubá. Nasci em uma numerosa família e as idas e vindas de minhas muitas relações constituíram uma importante introdução aos modos de vida iorubás. Em 1973, meu pai ascendeu ao trono e tornou-se o só um monarca de Ogbomosó, uma importante unidade política, Oió-Iorubá, de certo significado histórico. Desde então e até o presente, a Afim Só Um, o palácio, tem sido o lugar que chamo de lar. Diariamente escutei percussionistas de tambor e ouvi os oriques, poesias laudatórias, dos meus antepassados recitados enquanto as mães reais ofereciam os poemas a membros da família como saudações, enquanto passávamos pelo Saaré, o pátio no qual foram sepultados monarcas que já faleceram. As nossas pessoas ancestrais ainda estão muito conosco. O palácio esteia a cidade antiga, que é cercada por todos os lados pelos dois mercados, o Jaigibó e o Jajagum. Mercados que se preenchem de glória à noite. O Afim Só Um é o centro de rituais diários e de um fluxo constante de pessoas da cidade que prestam homenagem e trazem suas várias histórias para meu pai e minha mãe. Passar tempo com minha mãe, Igba Ilolá, e a Lore, esposa real de mais idade, cuja corte é o primeiro porto de escala para muitos dos Araibu, gente da cidade, acrescentou ainda outra posição privilegiada para ver esse mundo dinâmico. Todos esses acontecimentos proporcionaram ampla oportunidade para que eu observasse e refletisse sobre os aspectos pessoais e públicos da cultura viva. Os festivais anuais, como o Egungun, o Oolé e o Igibé, me ensinaram a reconhecer a continuidade cultural e me fizeram apreciar as instituições autóctones, mesmo em meio a mudanças espantosas. Durante o festival Oolé, o Egungun mascarado dos 5 ramos da família real se apresentaria. Quero acreditar que todos esses eventos e processos foram significativos em moldar minha abordagem e algumas das questões com as quais lido neste livro. Com isso, não posso deixar de enfatizar as contribuições das conversas que tive com meus pais, prole mais velha e mais jovem de meus pais, as muitas mães e pais no palácio e a família em geral, no curso dos muitos anos desta pesquisa. O capítulo 1 deste estudo analisa como o pensamento social ocidental está enraizado na biologia, usando o corpo como fundamento da ordem social. Também examina o domínio do Ocidente na constituição do conhecimento sobre a África e as implicações dessa posição privilegiada como referência nos estudos africanos. O capítulo 2 examina a sociedade Oió-Iorubá em seus próprios termos, isto é, a consciência de que ver essa sociedade através das lentes de gênero do Ocidente é uma causa de percepção distorcida. O capítulo 3 discute com quem pesquisa aplica os paradigmas ocidentais sobre gênero em seu próprio trabalho sobre a África e usa a história recebida da velha Oió como um ponto de entrada na questão da reconstrução do passado e do problema de generificar a história. O capítulo 4 analisa a colonização como um processo multifacetado que estimulou a institucionalização das categorias de gênero na Yorubalândia.
O capítulo 5 interroga o impacto do bilinguismo iorubá-inglês sobre a sociedade iorubá e da tradução da oralitura iorubá para o inglês, dado que o inglês é uma língua especificamente generificada e o iorubá não é. O mundo em que vivemos hoje, ou seja, multicultural e monocultural, é, portanto, problematizado. Em certo sentido, este livro pretende levantar muitas questões, enquanto responde apenas algumas. Algumas das questões empíricas só podem ser respondidas por pesquisas futuras. Espero que as afirmações feitas e as questões levantadas gerem debates e pesquisas sobre as sociedades africanas que conscientemente questionem as premissas acadêmicas embutidas. E é isso. Esse foi a leitura das notas de tradução e do prefácio. Eu espero que você tenha gostado desta leitura. Próximo vídeo é a leitura do capítulo 1, onde ela vai começar a problematizar a questão do visualizando o corpo, teorias ocidentais e sujeitos africanos. Obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!